Vocês viram, né? A China está se aproximando cada vez mais do Brasil em termos de negociação, né? Já que os Estados Unidos estão impondo essa tarifa de 50%, isso está abrindo um grande espaço para a concorrência, né? E a concorrência é quem? A China. Vai dar bom para a China? E aí, será que esse tarifaço de Trump vai ser um tiro no pé e pode mudar todo o cenário econômico mundial? É que você vai saber agora nessa matéria. Se liguem. Enquanto os Estados Unidos se fecham para o Brasil, China se abre e vira cada vez mais parceiro preferencial. Pois é, né? Aquele velho discurso, né? Enquanto uns discutem, outros negociam. Enquanto os Estados Unidos vão fechando as portas para o Brasil, o que ficou mais uma vez demonstrado no cancelamento da conversa entre Scott Bessent e Fernando Haddad, a China se abre e vira cada vez mais o parceiro preferencial. E é isso que o Brasil tem que fazer. Não tem que ficar esperando pelos Estados Unidos, não. Não tem que negociar com os Estados Unidos. Se eles não querem negociar, o Brasil tem que procurar outros parceiros e procurar o que é melhor para ele. A avaliação é de assessores presidenciais depois da conversa telefônica nesta segunda-feira à noite entre o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muita gente está falando que foi muito benéfico essa conversa entre Xi e Lula e que a China está querendo sim esse espaço que se abriu, né? A partir de que os Estados Unidos, por exemplo, o café, os Estados Unidos não está dificultando a negociação de café por causa da tarifa e a China está se abrindo para essa nova demanda brasileira, né? Isso é muito importante. Então, não vai faltar demanda para o Brasil lá fora, né? No final, quem vai perder são os Estados Unidos. Xi Jinping falou a Lula que os dois países podem avançar no plano de autossuficiência do sul global, fortalecendo as relações do Brasil com os países da Ásia. Se isso sair do papel, vai ser muito bom para o Brasil, cara. E é muito importante o fortalecimento do BRICS exatamente por causa disso. Isso acontecendo, a gente abre espaço para que a gente não esteja mais dependente dos Estados Unidos e dependente do dólar, o que poderia ser uma transformação de dinâmica política e econômica do sul global e do mundo também. Mas será que Trump e os Estados Unidos vai deixar isso acontecer naturalmente? Será que ele... Porque o histórico dos Estados Unidos é impor através da violência, né? Vamos ver se os Estados Unidos vai ver isso calado. Para um auxiliar de Lula, é um sinal de tempos enquanto comunista China se abre para o mundo. Os Estados Unidos, outra hora classificada de grande economia liberal e aberta do mundo, vão adotando o caminho inverso que gerou sua prosperidade, adotando uma política protecionista. Isso é mentira, tá? O que fez os Estados Unidos se tornar um país próspero foi invasão em outros países, bombardear outros países, interferindo politicamente, economicamente e militarmente em outros países. Os Estados Unidos é um dos países mais proteccionistas do mundo. Tenta negociar com a Amazon lá para você ver. Os principais pontos econômicos, os principais pilares econômicos dos Estados Unidos são altamente protegidos. E em momentos de crise, como aconteceu nos anos 30, nos anos de 2008, os Estados Unidos adotam uma postura altamente protecionista. É mentira que os Estados Unidos geram sua prosperidade através do livre mercado. Pelo contrário, eles sempre foram protecionistas e importaram essa ideia de livre mercado para outros países, principalmente do sul global, para eles dominarem e conseguir se apropriar das riquezas desses países. Tem um livro chamado Chutando a Escada, de Han Jun-cheng. Ele é um sul-coreano que fala o seguinte nesse livro, que países como os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, usaram de métodos econômicos bem protecionistas para se desenvolverem. E agora eles estão vendendo a ideia de que esses países emergentes usem o livre mercado para se desenvolver, quando eles fizeram totalmente o contrário, ou seja, eles subiram, se desenvolveram, chegaram lá em cima e empurraram e chutaram a escada. E nesse caso, para que esses países emergentes não subam. Por isso que essa ideia neoliberal, essa ideia de livre mercado, só tem um objetivo: deixar esses países
vendendo matéria-prima e commodities para que esses países que estão no centro do capitalismo acumulem a riqueza desses países emergentes. E eles querem que nós, países como o Brasil, países como qualquer país da América Latina, venda tudo, privatize, tenha essa política de equilíbrio fiscal para que eles consigam, continuem se apropriando de nossas riquezas, enquanto eles são altamente proteccionistas. Essa é a verdade, que talvez esse economista da Globo ele esteja enganado pela essa teoria neoliberal. Por sinal, o cancelamento da agenda remota entre o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dá aos ministros de Lula a convicção de que o presidente está certo em adotar uma postura de cautela em relação a uma conversa com Donald Trump. Para mim, o Lula tem que encerrar essa ideia de que tem que conversar com o Donald Trump. O Fernando Haddad ontem deu uma entrevista ao G1 afirmando que provavelmente, né, tudo leva a crer que o Eduardo Bolsonaro é quem melou essa reunião com o Scott Bessent, que o Eduardo está impedindo qualquer negociação entre Brasil e Estados Unidos. Olha que absurdo. Temos um deputado que ainda está recebendo dinheiro público impedindo negociações entre Brasil e Estados Unidos, onde nós chegamos. Segundo assessores, Lula até poderia ter feito um gesto lá atrás a Trump, não só enviando uma carta, mas ligando também para o novo presidente dos Estados Unidos. Ele não queria atender, né? Trump disse que não queria atender as ligações. Atenderia na hora que ele quisesse. É assim que funciona, tratando o brasileiro como um vira-lata. Seria mais, porém, um gesto político, porque, segundo esses interlocutores, está claro que Trump está focando no Brasil por questões políticas e não comerciais. Toda decisão comercial é política. O que Trump está fazendo, essa decisão de Trump de impor tarifas é política. Não é comercial, não é para melhorar a vida dos cidadãos estadunidenses, que pelo contrário vai piorar. É uma decisão política de enfraquecer o presidente Lula, de enfraquecer o BRICS e para que ele volte a tomar a América Latina como seu quintal. O caso do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, é citado como exemplo que não adianta ficar atendendo os desejos de Trump. Pois é, né? Ele atendeu todos os desejos de Trump, se ajoelhou perante Trump, fez tudo o que ele quis e no final ele recebeu 50% de tarifa. Serve de alguma coisa negociar com aquele laranjão? Não. O líder da Índia seguiu o roteiro de ligar, conversar e até ir à Casa Branca, mas de nada adiantou. Está tributando com a mesma alíquota de 50% do Brasil. Esses interlocutores presidenciais criticam ainda a cobrança do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que reclamou da falta de uma ligação de Lula para Trump. Agora é o seguinte, Tarcísio vive dizendo que Lula que tem que negociar com Trump, Lula tem que negociar com Trump, mas no final quem que está melando a negociação de Trump com Lula? Não é o próprio Eduardo Bolsonaro? Por que ele não fala isso? Por que ele não deixa isso bem claro? Segundo esses auxiliares de Lula, antes de criticar o presidente, Tarcísio de Freitas deveria ligar, isso mesmo, para o deputado Eduardo Bolsonaro e pedir para ele encerrar a campanha contra o Brasil. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque quem vai perder voto nessa historinha é o próprio Tarcísio. O brasileiro não está comendo e não vai comer essa historinha de que a culpa das tarifas é do Brasil. Está se mostrando bem claro que Lula quer negociar com Trump, mas Eduardo Bolsonaro, os bolsonaristas, estão melando essa negociação. Além de melar, eles que fizeram o boicote junto com os Estados Unidos, fizeram essa política intervencionista dos Estados Unidos para com o Brasil. Fizeram uma aliança do estrangeiro para o Brasil, para o seu próprio país. É um deputado que está afrontando o seu próprio país. O fato é que chegou a hora de agir, porque o tarifaço virou realidade para as exportadoras brasileiras e elas vão precisar de socorro. Agora não tem livre mercado, minha gente. Agora é o Estado atuando. Eles gostam de falar sobre livre mercado, né? Mas na hora que o cerco aperta, quando pega a crise, por favor, Estado, me ajude, salve nossas empresas.